Olá, pessoal. Aqui é Kainara da Educatus e hoje a gente está aqui para um bate-papo mais que especial com o psicanalista, professor e doutor Luiz Nascimento. E antes de curtir essa conversa incrível, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir a Educatus nas redes sociais. Ele que é graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem o seu doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente ele trabalha com pesquisas e leciona na Universidade Tancredo de Almeida Neves, em São João del Rei, Minas Gerais, Unipitã. Professor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo à Educatus. Eu que agradeço, Kainá. E para a gente começar essa conversa, conta um pouquinho para a gente como que o Luiz, psicanalista, foi parar na sala de aula. Para mim, assim, foi um pouco orgânico nessa passagem, porque eu quase não percebi. Eu formei em psicologia, né? Eu lembro que na faculdade mesmo teve alguma conversa, né, sobre o caminho que cada um ia tomar, e aí um dos colegas falou: Ah, o Luiz tem cara de professor. Eu xinguei, eu fiquei com raiva. Falei que jamais faria isso, tal. E aí deu pouco tempo depois, uns 3 anos depois, estava eu em sala de aula. Aconteceu que eu formei, antes de ser professor de psicologia, antes de formar em psicologia, eu já estava construindo uma carreira em outro lado. Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software. Então eu Diferença? tinha, é, tive uma formação técnica na área, comecei a trabalhar muito cedo com isso, e foi isso, no final das contas, que acabou me ajudando ali a pagar as contas todo mês, né? Então, durante a faculdade toda, eu fui trabalhando com isso, e quando, é, é, nessa primeira experiência, eu cheguei a fazer alguns trabalhos voluntários, assim como professor para crianças, tudo, mas nada que tenha me chamado a atenção, nada que tenha dado aquele start, assim, sabe? E aí, depois que eu formei na faculdade, eu já fui direto para o mestrado, porque do meio para o final da faculdade, eu percebi que eu queria muito continuar na área de pesquisa. E aí, continuando da pesquisa, assim, o caminho ali que a gente tinha mais nítido na época seria continuar o mestrado. E aí eu já me candidatei ao mestrado aqui de São João del Rei e vim direto para cá. Nisso que eu vim para cá, aí começaram as atividades de mestrado. Parte delas, por exemplo, da bolsa que eu acabei ganhando, era de ser um professor. é, Eram algumas aulas, não eram todas as aulas, né, para auxiliar meu Tipo um orientador, estágio, mas né? tipo um estágio de docência, mas tinha um outro Uhum. nome na época. Mas a ideia era ser um professor auxiliar em algumas disciplinas e algumas aulas específicas da disciplina. Junto com isso veio também a necessidade de fazer dinheiro, então começaram a aparecer algumas oportunidades em cursinho, sabe? Cursinho preparatório para concurso público, né? Uhum. Então, né, eram algumas aulas, eu fui lá fazer também. E aí, quando eu vi, eu já estava dando aula, né? Assim, quando eu vi, eu já estava conduzindo algumas coisas assim. Eu me Já não tinha formei na como faculdade. fugir mais, né? Tem uma coisa da experiência docente, assim, né? O canal é sobre isso, né? Então, assim, acho Sim. que muita gente deve ter falado isso ou vai falar ainda. Mas é uma coisa parecida com o que as pessoas falam sobre teatro ou sobre algumas outras experiências, né? Tem um bichinho que te morde e depois que ele te morde, já era, assim, né? É um, É é bem um, assim. é um vício mesmo, porque dá as férias e você começa a sentir falta de falar, você começa a sentir falta de escutar. E assim, você está cansado, você tá querendo descansar, mas esse contato, ele é muito gratificante, né? Essa troca. Eu, Sim. particularmente, aí, tudo que eu falar aqui, eu não sou especialista, né, na área de pesquisa sobre educação, tudo. Uhum. Então, tudo que eu falar é achismo, tá? Tudo que eu falar é de Tranquilo. experiência própria. É isso que eu ia falar. A É, experiência, muitas vezes, ela vai valer mais do que muita teoria por aí. é, eu tenho a impressão de que esse movimento que a gente faz quando a gente está
preparando uma aula, porque você prepara uma aula pensando no outro. Você prepara um roteiro. O conteúdo, ele normalmente é a parte mais fácil, porque é alguma coisa que você já estudou antes, né? Mas você tentar estruturar aquilo para que aquilo fique inteligível, para que aquilo fique possível de ser compreendido, para que aquilo fique interessante. Sim. Você pensar ali numa narrativa que vai construir esse conteúdo de uma forma que ele chegue no final fazendo sentido para a vida daquele sujeito que está na sua frente. E aí você vai começar a utilizar ferramentas, né? Que a gente até combinou de Sim. conversar sobre algumas ferramentas, mas assim, você fazer isso direcionado para o outro. Aí É o grande preparou, desafio, né? chegou, executou isso, viu que deu certo ou viu que deu errado, porque quando é errado, às vezes também é bom, assim, a gente se Sim. sente mal, mas você sabe que você se esforçou, né? É como se fosse uma competição de corrida, né? Que você não ganhou, mas você sabe que você deu seu melhor ali. Sim. E é um E desafio, né? é, e aí você chega no final, você executa, e depois que você tem ali um retorno das pessoas, nem que seja o retorno a cabecinha balançando, né? Nem que o Uhum. retorno seja o aluno indo para casa confuso e voltando no outro dia, falando, eu entendi tal coisa. Isso para mim faz toda a diferença. E aí, quando eu me vi nessa dinâmica, aí eu percebi que eu já estava na docência, que eu meio que não tinha muito como sair, né? É gratificante, né? Todo esse É, processo que você disse, realmente. assim, tem coisas muito mais difíceis no planeta Terra, mas é Hum. difícil, não é um movimento fácil. Não. É, é, é muito mais fácil, às vezes, eu trabalhar com material inerte ali, né? Então, por Uhum. exemplo, fazer pão. Eu faço a massa do pão, ela reage a mim, né? Então, assim, a massa cresce mais ou cresce menos, tem toda aquela questão assim, mas ela tá ali, né? Ela não produz nada depois, né? Ela não te gera uma resposta, ela não te ajuda, inclusive, a compreender. Uhum. É, já numa aula, não. Numa aula tem todo esse movimento de volta que para mim é gratificante demais, assim. É um Quando vem dinamismo, né? é, quando vem um aluno e inclusive me ajuda a compreender um ponto que eu nunca tinha pensado nisso por essa via, Uhum. nossa, para mim eu ganho o dia, né, daquela vez. Onde eu trabalho como professor universitário e aí eu conduzo um grupo de pesquisa. Alguns grupos, né? Assim, a gente tem algumas coisas diferentes de atividades. Tem um grupo particular que a gente está estudando um texto clássico, que é o Édipo Rei essa semana. E é um texto que eu já vi, sei lá quantas vezes eu já li Édipo Rei, eu sei lá quantas vezes eu já estudei ele pela minha área de pesquisa, que é Uhum. psicanálise. É um texto de, sei lá, 3.000 anos quase. É um texto velho. É, é, não achei que me traria grandes novidades. Um aluno, numa intervenção por conta de um trabalho, me ressignificou o texto essa semana de uma forma tão incrível. Por conta de experiência de vida dele, ele deu Olha uma só. interpretação que eu nunca vi ninguém dar. É. E, e na simplicidade dele, né? Assim, Uhum. tá começando agora no caminho da psicanálise, então tá interpretando algumas coisas ali, ao mesmo tempo com paixão e com dificuldade. E quando aconteceu isso, a felicidade que me tomou foi tanta, não porque ele fez bem o trabalho, Uhum. né? Não, a ideia não era essa, mas é porque ele realmente conseguiu dar um passo além na fronteira do que a gente tinha, e esse passo me levou além também, e provavelmente vai levar todo mundo um pouquinho mais além. Que Isso é legal. tão gratificante, isso é tão legal, assim, é uma coisa muito interessante, com uma interpretação de um texto velho, não tem nada demais. O que a bagagem Mas, cultural deles, né, o que diferencia nesse aprendizado, eles trazerem essa uhum, bagagem, né, é, e ao mesmo tempo, como que nós, professores, temos essa, acho que está inato ao professor esse desejo de, apesar de ensinar, querer estar aprendendo sempre, né? uhum, é, o, o, o-
Acho que a gente não vira professor à toa também, né? Assim, porque por mais Verdade. que... Tem colegas que falam assim, nunca fui bom aluno e agora eu tô como professor, né? Eu, Uhum. eu, eu não eu não sei até que ponto até faz parte da nossa cobrança do que é ser bom aluno, Uhum. do que é fazer ali, de certa forma, fazer o catecismo da escola, né? Assim, seguir certinho algumas Aham. coisas. Mas uma coisa que eu vejo é que todo mundo é muito apaixonado, né? Quem segue nessa área de docência acaba tendo não é um trabalho de você bater ponto, né? Assim, Uhum. Não. nada contra quem bate ponto, mas É. assim, não é uma coisa que suporta você bater ponto. É você ir dormir pensando naquilo, acordar de Sim. madrugada com aquilo, voltar. Não é uma coisa burocrática, né? Assim, Uhum. o trabalho de docência, para mim, pelo menos, ele passa muito longe da burocracia. Então, eu acho que é uma coisa que eu vejo, inclusive, em vários colegas, assim, comentando. Hum. E, inclusive, essa paixão, se você me permitir, né, já Sim, adiantar à uma... vontade. Eu queimo pauta, é normal, tá? Essa paixão, para mim, é uma das questões que é mais perigosa para a gente. Uhum. Por que que é perigoso? Porque se fosse uma coisa não apaixonado, né? Paixão é aquilo que te afeta, e afeta é aquilo que te mexe contigo, né? Que muda. Uhum. E se for uma coisa que você não é tão apaixonado, você seria mais racional em algumas decisões, você seria menos parcial em algumas decisões, e aí você seria, inclusive, menos explorado em algumas decisões. Também. E eu falo que E essa exploração ela vem muitas vezes de nós mesmos, né? também é nesse sentido, né? Igual eu comentei, né? Férias a gente está com saudade, a gente está querendo voltar. Às Tá vezes é fazendo aquela curso coisa nas de férias. não, deixa eu responder mais uma coisinha, deixa eu ler uma coisinha aqui. Isso aqui não é para o trabalho, não. Quando você vê, você está lendo, fazendo curso, você está, né? Sim, Ou 11 horas da noite, não, rapidinho, só deixa eu responder aqui para não acumular para amanhã. bem Não que, assim. não que outros trabalhos não tenham disso, né? Uhum. Mas eu acho que isso é uma coisa que é da saúde do trabalhador mesmo, pensando como, né, de Sim. saúde do trabalho, que a psicologia se envolve nisso também, é, é, é muito importante a gente pensar isso, porque Uhum. a dedicação toda que o professor tem, e para mim, por excelência, assim, é uma profissão que ela depende de dedicação, ela Uhum. depende desse brilho no olho, porque é através dele que a gente acaba transmitindo muito do nosso conhecimento, muito do que a Verdade. gente consegue saber. É essa dedicação, inclusive, que nos auxilia a adoecer às vezes. Uhum. É Não, fato. não que não que a dedicação tenha que ser menor, Uhum. mas é que a gente não pode entrar nisso achando inocente, né? Achando que só a Uhum. dedicação funciona, porque se a gente não conseguir dosar, se a gente não conseguir ali ter seu tempo para cada coisa, ela pode ser um fator ali de adoecimento, ela pode ser um fator Sim. ali que promove, vamos pensar assim, uma diminuição da nossa qualidade de vida, Uhum. A sendo gente tem que que reconhecer também os nossos é, limites, né? Ver onde é parar. isso. E às vezes reconhecer só não é o suficiente. Uhum. A gente precisa começar a criar estratégias e criar metodologias, né, de gestão para o professor do próprio tempo, de gestão acadêmica, que Uhum. facilitem, né, que possibilitem ao professor não entrar nessa espiral, porque senão é uma Sim. espiral que não vai ter fim. É. Uma gestão do tempo dele ali, né? Sim, sim. Ainda mais hoje, né, no remoto, é, é, a gente não, a gente ultrapassou a barreira do tempo, né? Com certeza. O tempo, ele continua existindo, as coisas parecem que são instantâneas, mas não são. Uhum. A gente começou a conversar, foi um clique, eu comecei a conversar Verdade. contigo, não teve tempo de deslocamento, minimamente eu ia ter que subir alguma
escada para conversar contigo em algum lugar, né? Não teve nem esse tempinho. E esse tempinho, vamos pensar assim, junto com outras coisas, ele começa a ser importante para a gente poder perceber, inclusive, que cada coisa tem seu tempo, tem seu espaço. Com o remoto, eu acho que isso diminuiu muito, né? Assim, para a gente conversar com qualquer pessoa do mundo, não tem mais tempo, é praticamente tudo no instantâneo. Tem alguns filósofos que vão trabalhar isso, né? Que a gente está no tempo do instantâneo agora, só que não é porque o mercado virou instantâneo, não é porque a tecnologia possibilitou instantâneo, que o ser humano virou instantâneo. É verdade. Não dá para se teletransportar, né? Não dá. E a gente ainda depende de um tempo de elaboração, né? Assim, a gente depende de um tempo de parar, de respirar. E a docência, por exemplo, ensina isso. Não adianta você querer passar um conteúdo gigantesco de uma hora para outra, porque os sujeitos vão precisar de um tempo para poder elaborar, assimilar aquele conteúdo, conseguir aplicar na própria vida, conseguir transmitir. Então, não é uma questão de massificar, né, só, é uma questão, inclusive, de começar a entender que as coisas têm seu tempo. E que hoje é muito difícil isso. É muito difícil socialmente, porque a gente está sendo cada vez mais cobrado a fazer as coisas para ontem, no instantâneo. Existe essa cobra os outros, né? Também, né? E não só WhatsApp, né? Você manda uma mensagem para alguém, você já quer que tal visualizado ali rapidinho, que ela te responda, passa meia hora se ninguém te respondeu, você funciona de novo. Eu vi que você estava online, isso é um desrespeito comigo. É o tipo de situação que assim, gera o absurdo, mas está na nossa relação do dia a dia. As mudanças que vêm surgindo, né? E se a gente não tiver esse controle. E aproveitando esse gancho, professor, conta um pouquinho para a gente como que foi, então, essa transição das suas aulas presenciais para o ensino remoto, as dificuldades, como que você viu todo esse processo? Particularmente para mim, não foi muito difícil o começo, né? A condução tem sido mais difícil que o começo. Eu já vou partir daí. Porque eu já tinha um histórico de ter um contato com EAD antes da pandemia. Eu tinha trabalhado como professor na categoria EAD, tinha coordenado, né, equipes de EAD. Então, academicamente, eu já conhecia algumas ferramentas, eu já de certa forma, ali tinha algum contato com os sistemas. Então, isso eu não precisei me adaptar de uma forma tão grande. O ambiente virtual já era familiar para você? Já tinha uma familiaridade. E eu, particularmente, assim, aí é uma questão minha, tenho muita facilidade com ambientes de computador em geral, né? Então, assim, sistemas eu consigo lidar bem. Que não é uma realidade para todo mundo, nem tem que ser, mas para mim sempre funcionou bem. Quando veio a pandemia, ali em março, né, de 2020, onde eu trabalho hoje, que é uma universidade, é um centro universitário, ele se adaptou muito rapidamente, assim, das experiências que eu tive com amigos que trabalham em outros lugares, né? A gente foi o que mais se adaptou rápido. Acho que em 6 dias, a gente tinha todos os alunos online. Os nossos eram 2.000 e pouquinhos alunos, 2.500 alunos, acho, mas acho que eram 15 mil alunos da rede. A gente tinha todas as disciplinas já colocadas, praticamente. Nossa, os professores treinados. Foi um trabalho assim, eu não participei da elaboração do trabalho, do planejamento, mas eu fui treinado pelo trabalho, né? Mas foi uma coisa assim, muito, muito impressionante, né? A resposta foi muito rápida. Ela começou alguns dias, né, antes, mas não muito antes. Tá? Ninguém sabia, né, com certeza ali. Tipo, em janeiro, ninguém tinha noção do que isso ia acontecer. Então, isso começou alguns dias antes, ali do meio de março. E em pouquíssimo tempo, a gente foi aprendendo, né, logo depois, mas a gente foi aprendendo num ritmo que já estava estruturalmente pronto. Então, a gente tinha ali já um treinamento muito, né? De como utilizar plataforma como o Zoom, mas a gente ainda não tinha usado para dar aula.
Então, a gente fez uns testes, né? Assim, os professores, inclusive, testaram antes também. Mas a primeira experiência de aparecer a aula nos quadradinhos e aí a gente ter que se virar ali com esses quadradinhos é uma coisa que a gente brinca que é trocar a roda do carro com ele andando, né? Aí a Verdade. gente vai fazendo conforme vai. E, e é interessante porque nesse caso assim, de adaptação para o REAR, eu acho que o começo não foi tão difícil. O difícil é mais a condução. Porque o começo, qualquer início, né? Ele é estressante e vai precisar da gente se adaptar, né? O estresse é justamente a gente tentando se adaptar àquela coisa diferente. Sim. A E gente sai quando da isso vai... zona de conforto, né? E assim, a ideia de zona de conforto, se você me permitir, tá, Por Caidara? favor. Ela é uma ideia que, assim, não existe para o ser humano o equivalente à zona de conforto. Se a gente pensar que o nosso ambiente considerado como vida, ele está o tempo todo sendo estressante para a gente em várias coisas diferentes. Sim. 2021, o que é zona de conforto? Onde que está confortável, entendeu? Se a gente for pensar historicamente, a nossa adaptação, por exemplo, desde a gente morando nas cavernas até hoje, é uma adaptação de transformação da natureza, né? De tentar ali, de certa forma, viver nesse mundo, transformando ele através da cultura, o que a gente está fazendo aqui, ser professor é uma ferramenta de cultura, né? Tudo isso, né, que a gente está pensando, mas é sempre um desafiar, né? Desafiar a ordem das coisas. Então, nós estamos desafiando o tempo, nós estamos desafiando o espaço, estamos desafiando a morte, estamos Constantemente, desafiando. né? A gente não é caçador-coletor há muito tempo. E mesmo quando a gente ainda tinha ferramentas de cultura para desafiar essa zona de conforto. Então, assim, o que a gente tem como movimento humano, inclusive, é sair, de certa forma, dessa mesmice que o animal humano seria colocado. O animal humano é um animal estranho porque ele é um animal que ele não quer ser animal. Ele é um animal que ele não se reconhece como animal e quer ser um pouco mais, quer ir um pouco mais além. E aí, só voltando o gancho, né? Falei que eu falava muito. Sem Aí, problema. voltando para o gancho, a situação da pandemia, ela existe, ela é da natureza. A gente tem, por exemplo, a vassoura de bruxa, que acho que é um fungo, não sei exatamente, que devastou as plantações de cacau e devasta até hoje, né, se duvidar. E os pés de cacau estão ali, estão sujeitos à vassoura de bruxa, eles não têm o que fazer, né? Pestes de algodão, pestes de não sei o quê. O pé de cacau, ele sofre com a vassoura de bruxa, mas ele não faz nada em relação a ela. A gente não, a gente quer lutar, a gente quer ir contra, a gente quer vencer, a gente quer produzir alguma coisa que não nos faça ser passivo nessa relação natural, natural no sentido da natureza, né? Então, pandemias sempre existiram na história da humanidade, né? Assim, essa é a primeira que a gente consegue fazer a gente não consegue impedir ainda, mas a gente já conseguiu fazer o contra-ataque, Verdade. né? Não eu e você, mas estou pensando Sim, a a humanidade. humanidade. E aí a gente fazendo esse contra-ataque, parte do contra-ataque é tentar desenvolver uma vacina, tentar desenvolver algum tipo de tratamento ali, né? E parte do contra-ataque é a gente falar assim, não, a gente não vai perder esses mecanismos tão caros para a gente, como educação, e a gente vai desenvolver outras coisas, né? Assim, a gente não vai se deixar definhar, a gente vai lutar contra. Recentemente eu até vi uma frase que eu falei assim, não, realmente, porque com toda essa pandemia, as escolas, elas não fecharam. O que fecharam foram os prédios.
É, A escola não parou. e parte, assim, voltando a falar, eu não sou epidemiologista, né? Mas todo mundo que trabalha em escola, aí eu posso falar isso, conhece o ambiente, pisou algum dia dentro de uma escola, para além de ter entregado filho e buscado de volta, você sabe que aquilo ali é um celeiro de possibilidades de vírus e bactérias. É. Não, em vários níveis, É. né? Assim, se a gente hoje a gente pode até estudar algumas retomadas com cuidado, né? Assim, acho inclusive que a gente deva fazer isso, né? Mas com a responsabilidade de não colocar a vida de ninguém em risco, né? Claro. Para isso, inclusive, que a gente está lutando contra a natureza, para que a Uhum. gente supere isso, né? Uhum. É, é, e quando rapidinho só, voltando, quando a natureza, contra a natureza que eu falo não é contra o meio ambiente, mas é contra essa passividade nossa de Uhum. vamos seguir aqui, né? Tô falando, para isso que a gente está fazendo esses mecanismos de cultura. Mas essas adaptações das escolas, acho até que elas devem começar a ser cada vez mais estudadas, pensadas, mas a gente sabe que existem muitas trocas ventiladas, né, de Uhum. respiração na escola. Seja de alguém falando muito perto do outro, seja das pessoas se beijando, seja de alguém comendo o lanche do amiguinho. Uhum. Vai existir criança lambendo corrimão. É... Quem dá aula para crianças vai ter esse problema, quem dá aula para jovem vai ser jovem se Ai. beijando. Assim, isso acontece porque são das relações humanas. Não tem como a gente ter um olhar moralista para isso também. E Uhum. virar e falar assim: não, as crianças não vão correr. É claro que as crianças vão correr. É. As crianças não vão se pegar, se agarrar para brincar, tipo um pega-pega, né? Uhum. É claro que elas vão, porque faz parte, inclusive, do ser criança, né? Assim, a gente tem que entender como isso acontece para começar a pensar em estratégias. Falar que não vai acontecer é besteira. Verdade. Eu particularmente acho besteira. E as escolas, né? Assim, você falou, o prédio fechou. Eu não, é, eu conheci alguns casos de escolas que recentemente que optaram por não continuar, mas eram escolas de modelos pedagógicos muito específicos que acharam melhor não continuar, né? Então, por exemplo, Uhum. modelo Waldorf, Uhum. é, que eu vi até um vídeo que acho que você citou alguma escola modelo Waldorf no vídeo anterior, mas é um modelo que realmente ele não se adapta para a tecnologia, pelo menos dentro do que eu conheço, é muito difícil, Uhum. mas todos os outros buscaram uma adaptação, né? Uhum. E não que ele não vai existir mais, né? Mas assim, é porque aquele modelo pensado daquela forma não se adaptaria ao virtual. Eu acho, Uhum. acho super compreensível. Mas outros modelos se adaptaram. Então, escola de idioma se adaptou, né? Que você comentou. Escola, ensino universitário se adaptou. Ensino infantil se adaptou. De todos esses, o que eu vejo com mais preocupação é educação básica infantil, né? Então, assim, se você for ver, algumas coisas a gente consegue trabalhar bem, né, com a criança, Uhum. mas, por exemplo, crianças muito pequenas, o que a gente principalmente está perdendo é a socialização. É. Porque currículo, gente, né, assim, alfabetização, 6 meses não vai mudar tanto, né? Não, Assim, e seis eu falo meses de por, aham, alfabetização a gente pega depois. não, e por A questão experiência maior é a própria. troca, né? A minha menina ela tem 5 anos, A idade então do meu também. então assim, ela foi alfabetizada online. Ela no ano Uhum, passado, em março, ela não sabia ler. E ela uhum, fechou dezembro lendo. Então, assim, apesar de eu ser pedagoga, eu não fiz nenhum uhum, trabalho a mais do que a professora, né, uhum, sugeria, enfim. Então, assim, foi mérito da escola, não foi meu, uhum. né? Claro que a gente dá aquele apoio, aquele suporte, mas O apoio que nada o pai além. tem que dar, que a mãe É. tem que dar, né? Mas
a troca, por exemplo, da criança com as outras crianças, o aprender a Sim. dividir, o aprender a ser sua vez e não a vez do colega, maneirar a força, né? Assim, Uhum. nessas brincadeirinhas que as crianças estão se empurrando, elas estão entendendo e aprendendo com o próprio corpo que às vezes elas podem usar mais força e às vezes elas podem usar menos. A Sim. vez que dá errado, que ela machuca o amiguinho, é importante, inclusive, para ela aprender que ela não pode usar a força que ela quer, Uhum. que ela tem que usar menos. Sim. Então, essas trocas, né, começam a ser prejudicadas. A gente vai precisar ter um trabalho maior com essas crianças, né, No retorno, depois, né? no retorno, mas em compensação é muito melhor isso, né, para a saúde das crianças, para a vida das crianças, para a vida das famílias, porque desde o começo, né, agora eu vou contar uma coisa para você, fora aqui, né? Uhum. Eu sou psicólogo, professor, minha esposa é pesquisadora e psicóloga, trabalha com pesquisa. Aí na verdade, deu novembro, eu estava de mudança para São João. Eu fiquei sabendo do caso da China, achei Uhum. meio absurdo, assim. Eu falei, nossa, que grave, né? Aí deu dezembro, começaram a vir as notícias, né, de Na algumas Itália e medidas, tudo. né? Eu nem lembro se tinha Itália já, mas assim, eu lembro Hum. das medidas de pessoal, né, fazendo restrição ali, Hum. gente que se negava tinha a porta chumbada, né, com grade, essas coisas assim. E eu falei, nossa, né, que pesado isso, né? E comentei com os amigos, falei, imagina se esse negócio vem para cá. Uhum. Quando deu janeiro, e agora eu não lembro qual foi o país, eu não lembro se foi a Líbia, não lembro onde que foi, que pegou o lugar que estava com clima quente, aí eu fiquei preocupado. Deu novembro, deu fevereiro, a gente começou a estudar o que a gente ia fazer, porque a gente viu O o, desenrolar, né? o desenrolar, começou a ver tanto relatório quanto alguns artigos, e aí a gente olhou, é claro que a gente não tinha noção do que Uhum. estava Da para dimensão. acontecer, da Uhum. dimensão, mas a gente sabia que o negócio não ia ser rápido, não ia ser fácil, não ia ser, né? A gente não achou que em 15 dias ia mudar, mas eu pensei que ia demorar alguns Eu meses. também não achei que chegaria tanto. Eu não sabia que ia chegar tanto, mas a gente olhou e pensou num cenário, né? Assim, e isso só foi possível porque a gente teve um processo de formação que nos ajudou, por exemplo, a ler esses dados e entender que esses dados eram graves. Uhum. Eu não teria como cobrar isso, né, de um amigo meu que trabalha, sei lá, com pizzaiolo, Uhum. que teve uma outra formação, ele sabe tudo sobre massa, sobre interação, sobre Uhum. crescimento de fermento, mas ele não teve esse estudo de epidemiologia, ele não teve esse estudo de bioestatística que a gente acabou tendo. Uhum. E aí, né, o que acontece? Essas medidas restritivas, inclusive que estão sendo Até hoje. aplicadas em Uhum. escolas, né? Para a gente que trabalha em educação, eu dei essa volta toda para poder Uhum. chegar aí. Como diz uma colega minha, eu sou barroco, eu trabalho dando volta. Para a gente chegar nessa conclusão, ela só parte porque a gente teve muito estudo, a gente teve muita experiência. Sim. Eu entendo que seja muito difícil um pai um pai, uma mãe que está tendo que se desdobrar em mil agora, trabalhando em casa também, ou não conseguindo trabalhar em casa, ainda com os filhos, sem ter com quem deixar. Às vezes Uhum. não tem uma rede de apoio, não tem família por perto, ou às vezes tem família, mas toda família tem seus problemas também. Então É. começa a ter um monte de questões ali, e o pai fica desesperado para a criança voltar. Eu entendo isso. Eu de Uhum. fato entendo, porque assim, se os meus filhos que estão em casa, e a gente está numa estrutura boa, né? Assim, a gente está Sim. conseguindo. A gente já está, Conciliar, né? a gente já está batendo pino aqui, a gente já está puxando os Tem hora que cabelos descabela. assim, dia sim, dia também, a gente está se É. descabelando. Também vive essa realidade. É, eu imagino que outros também estão passando dobrado. Mas é uma situação que é porque a gente está precisando mesmo, né? Assim, é uma Uhum. questão de saúde
para essas crianças, para quem está no entorno dessas crianças. Não é porque a letalidade era baixa em crianças, e era, né? Agora a gente está mudando isso também. Que isso muda, porque essas crianças precisam de ter gente que crie essas crianças, elas não vão ser criadas no vácuo. Não tem como. Então a gente tem que tomar algumas medidas. Com adultos, eu acho muito mais fácil. É fácil no sentido de que, assim, eu não conheço... Mentira, eu conheço alguns, mas, assim, 95% dos meus alunos relatam que preferiam a situação presencial. Eu também, tá? Sim. Mas eu consigo conversar e explicar isso, a gente consegue debater, a gente consegue chorar junto, a gente consegue reclamar da vida, né? Mas... Não é porque está ali no digital que, né, que vai ficar uma relação fria. Que não fica nada frio, pelo contrário, assim, por conta do digital, inclusive do estresse todo que foi gerado, eu sou professor de psicologia, então a gente tem muitos debates em sala, né? Assim, tem vários temas que não é que eles são polêmicos, mas é que eles são temas muito sensíveis, né? Falam da história de cada um. Então, se eu vou dar uma aula sobre estresse, todo mundo sabe exatamente o que é estresse, porque está vivendo um mundo que está 100% estressante. Tem um exemplo para compartilhar, então, e todo mundo tem um exemplo de si para poder falar, né? É diferente, sei lá, se eu estivesse dando aula de, sei lá, pedra no rim. Pouca gente tem pedra no rim comparado com tanto de gente que está sendo estressado hoje. E aí o virtual possibilitou, inclusive, algumas discussões que a gente não teria antes, né? E até mesmo algumas aberturas que a gente não teria antes, porque não ser visto... eu sou visto o tempo todo, né? Você está sendo visto o tempo todo, provavelmente, mas o não ser visto dá uma nova possibilidade para alguns alunos, né? Alunos que a gente, né, tem muito tímidos, né? Que podem ter algum nível ali de ansiedade social, eles acabam se valendo dessa experiência, assim, também, para poder se colocar. Coisa que eles não faziam presencialmente. Eles ou se sentem à vontade ou se sentem protegidos por não ser vistos, sabe? Assim, porque a pessoa continua ali, continua envergonhada. Ela continua ali tímida em algum aspecto, mas ela acaba sendo mais possível porque ela não tem que lidar com os olhares de todo mundo para cima dela. Ela vira um quadradinho cinza. Verdade. Né? E aí, ou colorido, né? Se for do Beach. Mas assim, é uma situação que eu particularmente acho interessante, assim. Eu acho... Não é que existe um lado bom da pandemia. Não tem lado bom. É uma merda. Nem sei se podia falar isso aqui. É ruim. Em compensação, existem algumas situações que a gente pode entender que elas não são tão ruins assim. Então, por exemplo, eu trabalho também sendo psicanalista. Meus atendimentos eu passei para o online, né? Agora eu vou ver se eu consigo retomar alguns presenciais depois depois do prazo da vacina, né? A gente tem que esperar a primeira, a segunda dose e ainda mais um prazo de pelo menos 14 dias para o corpo gerar, desenvolver anticorpos suficientes ali. Não é tomar vacina e sair correndo pela rua. Mas meus atendimentos antes, eles eram todos presenciais, eu tinha a oportunidade de fazer à distância, tive convites para fazer isso, tinha amigas minhas que faziam isso, e o que eu falava para elas é que era assim, ó, vocês são loucas, eu não faço isso porque não é assim que funciona para mim, não acho que seja possível, tá? Menos de 6 meses depois eu atendendo todo mundo via Zoom, né? Ou via Skype, é o tipo de situação que não era possível para mim antes, hoje é por necessidade e eu descobri um mundo novo, tá? A necessidade trouxe uma possibilidade, né? Tinha um paciente meu que era um paciente de anos,
Ele mudou de cidade e eu mudei de cidade mais ou menos na mesma época. E por conta disso, a gente não tinha como continuar o tratamento comigo, ele ia continuar com outra pessoa. Veio a pandemia um mês depois. A gente decidiu começar a distância e ele está comigo até hoje. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade que a gente começa a ter. Mas eu não sei até que ponto eu posso falar que isso ou é o lado positivo da pandemia. Eu acho até desrespeitoso se eu falar lado positivo da pandemia, porque a gente está tão caótico, tão né? mal com isso. Não é lado positivo, é que às vezes a gente vai tendo que criar alguns mecanismos aí que podem ter coisas boas, né? Mas a gente estava se isso tivesse acontecido 30 anos atrás, nos anos 80, a gente estava muito mais no saldo que a gente está agora. Com certeza. Sem todos os recursos, né, que nós temos. A tecnologia, a possibilidade que a gente tem para não falar do Zoom, para não falar dessas ferramentas de videoconferência, é só pensar no que seria a pandemia, você tendo 2, 3 canais de televisão para assistir o tempo todo só. A gente estava fixo ali em 2, 3 canais. Fechadas. Locadoras todas fechadas. Imagina o que seria, né? Então, assim, hoje a gente consegue fazer uma festa de aniversário. Eu adoraria que fosse todo mundo presencial, mas não vai ser. Mas aí eu consigo, na hora do meu filho pequeno... Do parabéns, né? Do parabéns, eu ligo para minha família e minha família canta parabéns para meu filho. É triste? Tem um grau de tristeza aí sim, porque a gente queria estar junto. Mas é melhor do que colocá-los em risco, me colocar em risco. A situação da educação é triste para mim, assim, pensar que a gente vai ter que fazer trabalhos extras, trabalho não de atividade, mas trabalho assim, a gente vai ter que desenvolver mais estratégias extras, principalmente para essas crianças pequenas. Eu acho triste, eu acho que de fato é o que eu queria para os meus filhos, para os seus filhos, coisas diferentes. Mas eu quero, inclusive, que eles estejam vivos, eu quero estar vivo para poder criá-los. Eu acho que isso é mais importante. Depois do resto a gente dá um jeito. O foco tem que ser esse, mas é uma situação muito complexa. Tem uma frase famosa, né, do Senhor dos Anéis, do livro e do filme, né? Que assim, eu não queria estar vivendo nesse momento, mas é o que a gente tem para viver, né? Eu também não queria, não, mas é o que a gente tem para viver. E em meio a todo esse contexto, né, de ter que estar em casa, de não ter outra opção, a gente ouve muito sobre a saúde mental, né? O que você pode falar para a gente com relação das crianças, dos alunos, dos professores? Como que você vê esse momento em relação a essa saúde mental? A gente tem em dados, eu não vou saber te falar agora de cor, tá? Mas a gente tem tido notoriamente, e tem várias pesquisas já sobre isso, vários relatos, e até de experiência também, a gente teve um acréscimo muito grande de demanda, né, por serviços psicológicos. Quando eu estou falando isso, vou para o popular. Tem muita gente procurando, tem muita gente buscando, porque tem muita gente se sentindo mal. A cada vez mais as pessoas estão se sentindo mais mal, tá? E aí a gente vai pensar em dificuldades diferentes. Algumas relatando que a gente vai chamar de ansiedade, outras relatando que a gente chama de depressão, outras relatando outros tipos de formas de se sentir mal, que não são necessariamente só doenças, mas as pessoas não estão se sentindo bem. Eu acho isso super compreensível, tá? Qualquer tipo de diagnóstico que a gente for dar, né? Assim, tanto o seu pessoal quanto o nosso social, ele tem que ser colocado dentro de um contexto. O nosso contexto é extremamente estressante, tá? Então, obviamente, ele vai gerar uma série de mal-estares, né? Mal-estares que são ruins mesmo,
não é que com ansiedade é bom que eu vou trabalhar mais. Não, isso é ruim, você vai, né? Você vai sofrer com isso, e é bom que você se trate, é bom que você procure ajuda, porque isso não é uma coisa. Não existe o lado bom de estar deprimido, nem o lado bom de estar ansioso. Uhum. O que vai existir, às vezes, são alguns mecanismos que a gente tenta compensar, mas eles são ruins mesmo assim, Uhum. né? Então, sobre saúde mental, o que a gente está vivendo hoje, junto com a pandemia do coronavírus, é uma epidemia, ou provavelmente aí uma pandemia também, de problemas relacionados à saúde mental, que a gente ainda não tem muito bem delineado. Tem alguns estudos bem particulares sobre ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, depressão e síndrome do pânico que eu vi. Mas tem outros. É, o que não falta é transtorno Felizmente. psíquico aí para a gente poder sofrer. Então, assim, o que a gente vê hoje é um crescimento disso. Isso não significa, é a mesma coisa do que a gente está falando do coronavírus antes, né? Isso não significa que a gente não possa fazer nada. Pelo contrário, parte do nosso esforço civilizatório Uhum. é não deixar a vida me levar, é fazer alguma coisa para dar o troco. Uhum. Fazer alguma coisa para dar o troco, do ponto de vista da psicologia, é a gente começar a promover saúde mental. Aí tem a outra parte, né? Assim, existem formas de gestão pública que isso devem ser feitas, decisões que devem ser tomadas para que se comece a promover. Existem, quando eu falo de gestão pública, decisões de governos, tá? Então, estado, Uhum. município e federação e Uhum. país, assim, que devem ser tomadas para que os mecanismos de saúde que a gente tem dentro do SUS, complementares, promovam saúde mental, porque é um problema que está acontecendo, não é que ele pode acontecer, ele já está acontecendo. Uhum. E, para além disso, as empresas, elas têm que tomar esse cuidado com seus colaboradores ali, então existem também questões organizacionais de promoção de qualidade de vida, saúde mental, e tem o que cada um de nós pode fazer, né? Tem como sociedade, tem como organizações, empresas, igrejas, organizações em geral, Uhum. escolas, né? Para os seus alunos também, e tem o que a gente pode fazer como indivíduo também. Particularmente, né? A primeira coisa que eu recomendo, qualquer pessoa, inclusive o canal ele é voltado para professores. Então, como professor, a gente vai ter o contato com os nossos alunos, então muitas vezes a gente é procurado, professor, o que você acha de eu fazer tal coisa? Realmente encaminha a pessoa para algum tipo de atendimento profissional, tá? Então, seja através de um psicólogo, seja através de algum outro profissional, a gente tem alguns grupos sérios que estão trabalhando. Eu reforço isso de seriedade, porque tem muito charlatão, né, assim, no Uhum. meio, é, é, tem muito trabalho ruim sendo feito, mas tem mais trabalho ainda bom, né? Então, assim, Bom. primeira coisa que eu recomendo para o professor seria isso, né? Uhum. E pense na sua saúde mental também, porque é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental agora como docente, porque a gente está segurando um rojão muito grande. Uhum. Eu sempre brinco em sala, que é o exemplo que eu dou para os alunos, né, que é como se fosse a situação de avião, que quando você vai pegar o avião, recomenda, né? Se acontecer alguma coisa, vai cair uma máscara, você coloca ela primeiro em você e depois em quem está contigo, depois na criança. Uhum. É claro que isso é contra-instintual. Nosso primeiro impulso vai ser defender a criança, defender o idoso, Sim. né? Mas se a gente faz isso primeiro e a gente cai por falta de oxigênio, não vai ter ninguém para defender ele depois. Verdade. E Uhum. aí, no nosso caso de professor, eu acho que é uma coisa que acontece assim também. E para profissionais da saúde também, né? Uhum. A gente precisa cuidar de si antes de cuidar do outro, porque cuidar do outro é a nossa função. No caso do professor, a gente está ali estimulando a pessoa no seu desenvolvimento, na sua formação Uhum. enquanto ser humano, sua formação intelectual, em vários níveis. Uhum. E no caso do profissional de saúde, promovendo a saúde daquele sujeito. Então, a gente precisa estar com a nossa saúde bem
boa, ou tentar cuidar da nossa saúde, Sim. né? Porque 2021, o que é ter saúde boa? Não sei mais. Mas a gente pode tentar até um pouquinho melhor do que a gente tem. Os Ah, padrões se mudaram agora. Não sei mais o que é verdade. ter saúde boa. Esses dias eu vi um tweet até de uma colega, né? Que ela falou assim: começou a pandemia, eu queria ser fluente em alemão, arrumar a casa toda, aprender a fazer tal coisa, tal. Hoje, se eu passo desodorante, eu já estou feliz. E talvez sabe? Assim, Verdade. a gente pode, às vezes, fazer mais do que a gente está fazendo, mas a gente está sendo muito exigido, né? Assim, É uma cobrança muito grande, uma né? cobrança muito Interna e grande. externa. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas se cobrando porque, durante a pandemia agora eu não estou conseguindo malhar todo dia. Mas você está tentando cuidar da sua saúde de outro jeito, fazendo em Uhum. casa. Você não vai fazer remo do jeito que você fazia na academia, né, na máquina, mas você está Sim. tentando fazer alguma coisa em casa. Não conseguiu fazer em casa, também não é o fim do mundo, né? Assim, a Uhum. gente consegue trabalhar isso de outra forma, né? Não é a hora de performance, Uhum. é, é a hora de sobrevivência. A gente está no momento de sobrevivência. Tem um Verdade. mecanismo muito interessante do nosso cérebro que acontece, do corpo inteiro, né? Mas ele acontece em situações de estresse, que geralmente o estresse ele é tentar se adaptar a uma situação adversa, tá? É uma situação estranha, diferente, não precisa ser ruim, uma situação diferente, a gente tenta se adaptar a isso. E aí, quando a gente começa a não conseguir, a gente tem dois mecanismos básicos, né? Ou a gente, de certa forma, tenta sair dessa situação, que é fugir, ou enfrentar a situação, que é lutar. Mas tem um mecanismo mais interessante, que é quando a situação está realmente difícil, que é apagar. O cérebro apaga. A gente cai no chão. E ele faz isso como um mecanismo evolutivo, né? Assim, a gente não aprendeu a fazer isso de uma Aham. hora para outra. Ninguém me ensinou a fazer isso. Não acontece isso por vontade. E isso acontece para que o corpo tenha disponibilidade energética, disponibilidade mínima de continuar sobrevivendo. Olha. E é um mecanismo evolutivo, né? Assim, então, quando acontece algum tipo de trauma, ou algum tipo de estresse muito grande, esse é como se fosse o último mecanismo, porque qual que é o nosso principal objetivo enquanto ser vivo? É sobreviver. Uhum. Não é ter uma performance, não é se destacar no mercado, não é. A gente está São no momento de extras, né? sobreviver. São extras. Se a gente conseguir aprender alemão na pandemia, pô, que bom, né? Assim, Uhum. é bom. Agora, se não conseguir, não é o momento mesmo, assim. E Só aí, passar o desodorante já resolve, né? já adianta, né? Passar o desodorante, pelo menos, já ajuda. Mas a nossa situação hoje de saúde mental, né, para voltar de novo no Uhum. barroco aí, né, é uma situação que ela gera cuidado, ela inspira cuidados, ela gera preocupação. Como profissional de saúde mental, minha leitura é que a gente está tendo um procedimento assim muito preocupante, tá? Eu tenho alguns cenários que são preocupantes, então eu tenho um acréscimo muito grande de ansiedade. Essa ansiedade ela é cada vez mais potencializada pelo estilo de vida das pessoas. E o estilo de vida que eu estou falando não é só alimentação, mas é alimentação, trabalho, a forma como a gente está hoje. Não é uma coisa que vai passar você podendo sair para o bar para beber amanhã, sabe? Né? Como muita gente gostaria que fosse. Estou muito estressado, vou dar uma saidinha. Não é, sabe? Gostaria que fosse isso, ia ser mais fácil, mas não é. Uhum. E é, a gente tem junto com isso uma diminuição de uma série de recursos que a gente poderia ter institucionais, uma série de recursos que a gente poderia ter onde a gente trabalha, onde a gente vive, né, assim, na sociedade, Uhum. mecanismos de saúde pública,
que estão cada vez menos potentes para atender as pessoas, né? Então, assim, quando isso acontece, o que eu consigo ver para frente olha, gente, a gente vai tá vindo uma tempestade, sabe assim, tá vindo uma tempestade de saúde mental. O que eu posso fazer como profissional é continuar trabalhando, né? É tentar fazer o que eu posso, mas na minha clínica eu atendo ali alguns pacientes, mas eu tenho que ter a visão também de que a construção que começa a se fazer, ela necessita que as organizações pensem formas de atuação. E aí vai ser uma escola fazer isso, uma empresa fazer isso, e principalmente aí o sistema de saúde pública que a gente tem. Porque cada vez mais isso vai ser demandado. Talvez hoje a gente não esteja vendo tanto, mas para mim é realidade. Né? A gente tem visto até algumas iniciativas privadas, tem alguns planos de saúde que estão começando pela primeira vez na história a fazer propaganda sobre saúde mental. E aí, não sei se você reparou nisso, começou a ser veiculado tem menos de um mês, acho. Se um plano de saúde, né, se uma instituição que ela tem fim lucrativo, né? Ninguém está achando que o plano de saúde está ali bonzinho. Ajudar, ele tem fim lucrativo. Ele tem fim lucrativo, ele tem uma ideia ali de negócio dentro da área de saúde. Se ele está começando a fazer campanhas de promoção de saúde mental, fornecer uma rede de apoio de saúde mental dentro do plano de saúde, é porque o negócio talvez já esteja preocupante. Eu lembro, assim, às vezes a gente procurar, né? Eu tenho um plano de saúde, às vezes a gente querer procurar, vou ver psicólogo que atende pelo meu plano. A gente não achava. E vou ser sincero para você, não achava, porque do ponto de vista do profissional, não é vantajoso. Né? O que se remunerava, psicólogo se remunera ainda, né? Dentro de plano de saúde é muito baixo. Né? Depois eu te falo em off. É muito baixo, muito baixo. Não é vantajoso para um psicólogo, às vezes no começo de carreira, né? Mas não é vantajoso para um psicólogo porque mal paga a sala. Na época que a gente tinha sala, né? Agora mal paga a internet. Agora facilita tudo. Mas tem que pagar a internet, uma conexão boa, né? Mas enfim. São outros custos, né?